Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos falar sobre gambiarras em quadros elétricos. Então, ok, você vai montar um quadro elétrico. Ok, mas não faça esse tipo de coisa. Isso é uma bomba. Então eu vou dar um exemplo de um quadro aqui que a gente encontrou. Então a gente observa o seguinte, né? Aparentemente o quadro está bonitinho, mas vamos analisar algumas coisas. Então, observe as gambiarras. Primeiro, a fiação ela tem uma bitola baixa e ela está toda jampeada, né? Então veja, ó, ele alimenta um fio amarelo, esse fio amarelo ele liga o primeiro e jampeia para o terceiro e assim sucessivamente. Então é um quadro trifásico que está sendo jampeado aí fase por fase. Qual o problema disso? Primeiro que a norma não orienta a fazer desse jeito, né? Porque imagine que se esse disjuntor é de 10 amperes e esse aqui é de 20 e esse outro que está no amarelo aqui for de 30 e esse último for de 50, por exemplo, esse fio de jumper que ele foi feito aqui em cima teria que ser de bitolas diferentes, tá? Essa bitola aqui fica errada. E esse segundo aqui tá errado, né? Porque é fio verde, né? Fio verde é para terra, não é para fase. Então também tá errado. E o fio vermelho também cai na mesma situação, né? Como tem jumpers, a gente não sabe qual vai ser a corrente que cada disjuntor vai precisar. Aí ele coloca um fio, uma borneira de terra, mas ele coloca muito embaixo do quadro, tá vendo? E ele coloca o de neutro, ele faz a mesma coisa. Então veja, esse quadro ele tem alguns problemas aqui, né? Fica ruim pela fiação que está feita. O fio de neutro fica desproporcional e o de terra também, né? Vai dar um mau acabamento do quadro. E o quadro não fica tão bem feito, né? Então isso aí é algumas coisas aí que a gente pega. Aí a gente faz a pergunta, né? Cadê o DR? Cadê o supressor de surto? Porque esse tipo de quadro, ele é quadro para instalações residenciais. Então não sei qual era a finalidade que a pessoa montou esse quadro, mas é um quadro que, se a gente for seguir a norma 5410, ele já está errado, né? Então agora a gente observa aqui, né, que é um pouquinho mais de investimento. O cara faz um quadrinho um pouco maior e jamais, assim vamos dizer, mais apresentável, né? Então, como eu falei agora há pouco, eu não sei qual a finalidade desse quadro, então não vamos considerar o DR. Vamos dizer que esse aqui é um quadro de distribuição de qualquer outro equipamento que seja, né? Mas vamos ao tocante aqui, as diferenças de um para o outro, que é o que a gente estava comentando na foto anterior, né? Então veja, o disjuntor principal passa a ser esse. Aí a alimentação que ele usou no fio amarelo e verde, que são errados por questões de norma, né, de cores. Ele usa um fio preto, um cinza e um vermelho. Então aqui eu tenho três fases, que seriam essas três aqui. Aqui ele entrou por baixo, ele fez a saída por baixo e jampeou para cima. Tá correto. Aqui a alimentação entra em cima, sai para baixo, sai pelos barramentos e os barramentos fazem as divisões. Então o que eu estava dizendo sobre esses jumpers aqui é que esse arranjo que ele fez aqui, a gente tem isso aqui como barramento. Esses barramentos geralmente eles começam com 100 amperes e tem até mais robusto. Então a gente garante uma qualidade maior do quadro. Aí ele tem as saídas, né? O terra que ele colocou aqui, ele colocou até aparentemente pela foto aqui, um cabo nu, o que não poderia ser colocado num quadro residencial. Aí aqui no caso aqui nós temos o terra aqui já no sistema aqui. Então nós temos a borneira de terra aqui e a borneira de neutro aqui. Então veja que muda-se toda a figura
o quadro fica totalmente diferente, fica um acabamento bem melhor, e aí é um quadro que não está assim com essa quantidade de ligações provisórias aqui erradas, né? Provisórias não, né? De execução errôneas, né? Então tem que tomar muito cuidado, né? Se a gente vai fazer um quadro, hoje em dia tudo tem norma. Quem rege as normas da elétrica é a 5410, e a gente precisa tomar muito cuidado aí para não acabar não fazendo essas besteiras desse quadro aqui, né? Veja a diferença aqui, como fica um quadro mais apresentável. Então, resumindo, né, é um pouquinho mais de investimento, né? Então, se você tem um quadro, vai fazer um quadro, calcule direitinho o preço, os equipamentos que você vai colocar, né, a disposição que você vai fazer. Faça o desenho primeiro, e após o desenho você pode fazer com calma e bem feito, né? Então, veja que esse quadro, comparado com este, está muito melhor. Gostou da explicação? Tem dúvidas? Se tiver dúvidas, pode deixar no nosso e-mail, que é o meu e-mail, é a mesma chave Pix. E se for possível, contribua aí. 10 centavos já nos ajuda. Muito obrigado e até a próxima.